Olá pessoal, boa tarde. Vamos voltar aqui para a nossa aula de Direito Administrativo. E aí, estudou bastante? Matéria interessante, né? Eu espero que você tenha dado mais uma olhada acerca do tema que nós conversamos, que era a reintegração do servidor. Né? Um tema muito corrente na esfera administrativa. Hoje vamos falar um pouquinho, fazer um breve comentário. Eu devo fazer esse comentário em duas etapas, dois vídeos, né? É um pouco extenso. Vamos falar um pouquinho sobre o estágio probatório, né? O que é o estágio probatório, como, que figura é essa no dia administrativo, quais são as suas nuances, e há uma polêmica também no que tange ao prazo do estágio probatório. Vamos falar sobre isso, tá? E aí, espero que você tenha gostado da última aula e vamos em frente, né? Vamos lá. Afinal de contas, o que é esse estágio probatório? Todo candidato, quer dizer, você realiza o concurso público, você é aprovado, selecionado, é convocado, toma posse, entra em exercício, aí chega a fase do estágio probatório. Né? Está no artigo 20 da Lei 8.112. Olha o que diz o artigo 20. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao estágio probatório, né? Por período de 24 meses. E neste período, esse servidor ele é avaliado. Há alguns requisitos que você tem que preencher neste período. Né? Ou seja, é uma fase funcional muito delicada. Né? Quem já passou por isso, eu já passei, todos, que já passou, sabe que tem que ter todo o cuidado, porque está sendo avaliado, né, a todo momento, suas atitudes, o seu comportamento, a sua assiduidade, né, a sua capacidade também para exercer aquele cargo. Né. Às vezes você não tem condições de exercer aquele cargo, mas foi aprovado no concurso público, você será eliminado. Tá? Isso. Então, aqui eu falo, então ele será avaliado por 24 meses, né, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observado os seguintes fatores. Né? Eu vou falar mais abaixo quais são os fatores. Nesse período do estágio probatório, o servidor poderá exercer, claro que ele está dentro de uma instituição, ele pode, nesse período, exercer quaisquer cargos de provimento em comissão. Né? Não é porque ele está no estágio probatório que ele não pode exercer uma chefia. Pode sim, ou função de direção, chefia ou assessoramento, desde que dentro do mesmo, no âmbito do órgão ao qual você tomou posse. Né? Dentro daquele âmbito você pode. E daí, turma, é justamente nesse período que a administração pública ela verifica, como eu já falei, a aptidão e a capacidade de desempenho do servidor para o cargo, sendo avaliados os seguintes. Isso aqui, esses tópicos que eu te falar agora, cai em concurso público. Quais são os requisitos a ser avaliado na fase do estágio probatório? Primeiro, assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Está lá no artigo 20 da Lei 8.112. Mas se eu não preencher algum desses requisitos, você não é aprovado no estágio probatório, você é exonerado. Quem não passa no estágio probatório,
ele é exonerado, né? Mas não, veja bem, há outros requisitos também que são avaliados. A nossa vida, nós, servidores públicos, nós somos avaliados a todo momento, mesmo após o estágio probatório. Tá? Não significa que você cumpriu o estágio probatório, você pode fazer de tudo. Claro que não. A nossa atividade funcional, ela é refém da lei, da legislação. No nosso caso, eu sou regido pela Lei 8.112. Eu sei exatamente o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer e quais são os meus direitos. Bom, então decore isso aí. Quais são os requisitos que você tem que cumprir no estágio probatório? Assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Essa questão da assiduidade, hoje é bem tranquilo, porque os órgãos já têm o ponto eletrônico, então, na verdade, o próprio sistema já faz a contagem do seu tempo. Agora, aquele servidor que atrasa todos os dias, porque a lei, ela dá a Lei 8.112 tem uma tolerância, mas não significa que você tem que atrasar todos os dias. Aquele funcionário que vive criando problema, vive com uma falta de equilíbrio dentro da repartição pública, né? E aquele servidor sem iniciativa, não dá para exercer um cargo público, né? E essa questão da produtividade, embora esteja na lei, é difícil de aferir, mas o gestor consegue identificar se você produz ou não. Bom, tranquilo, tem tudo bem, né, pessoal? A administração pública não pode demitir ou exonerar o funcionário no período de estágio probatório se oferecer o contraditório. Mas eu, no estágio probatório, eu posso ser demitido a qualquer custo? Não. Há uma súmula, a súmula 21 do Supremo Tribunal Federal, que diz que o funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem o devido inquérito ou processo administrativo, né? Ou sem as formalidades legais e apuração de sua capacidade, né? Então, na verdade, falar, sou exonerado, mas se passa pelo crivo do contraditório, né? Mesmo você, dentro do estágio probatório, você tem direito, né, de utilizar toda seus meios de defesa. Ok? E também aqui a hipótese de exoneração do servidor público em estágio probatório. Eu trouxe aqui, que está da doutrina, algumas situações em que o servidor em estágio probatório ele pode ser, né, exonerado, desde que decorrente da extinção do cargo. Isso pode ser caiu a prova de concurso. Você é aprovado para um cargo X e dentro daquele período do estágio probatório, esse cargo ele é extinto. Aí sim, você pode ser demitido. Tá? É a súmula 22 do Supremo Tribunal. Eu peço que você leia essas duas súmulas, a 21 e 22 do STF. Tem tudo a ver com a questão do estágio probatório. Tá? Então é isso. A súmula 22 ela diz o seguinte. O que diz a súmula 22? Um pouquinho mais à frente aqui. 21 e 22. O estágio probatório não protege o funcionário público contra a extinção do cargo. É uma hipótese de exoneração, é a extinção do cargo. Vou falar em estágio probatório, ultrapassado o período de estágio probatório, você adquire a estabilidade. Isso para os servidores públicos. Agora, para aqueles cargos de Estado, né, é diferente. Quais são os cargos de Estado?
ele adquire a vitaliciedade. Estabilidade e vitaliciedade são algo diferente. Quem adquire a vitaliciedade? Olha aqui, eu trouxe aqui. Há no serviço público 3 cargos, únicos 3 cargos, que têm a nomenclatura de vitaliciedade. Pode cair em prova isso. Magistrado, membro do Ministério Público e membro dos Tribunais de Contas. Também um período de 2 anos para adquirir a vitaliciedade. O servidor comum, ele adquire, depois de 24 meses, a estabilidade. E o magistrado é a vitaliciedade, é um pouco diferente. O servidor público, ele, quando comete uma ilegalidade, um crime do serviço público, ele é submetido ao processo administrativo ou uma sentença judicial. E o magistrado é diferente, né? O magistrado, ele não é submetido ao processo administrativo, somente a sentença judicial transitada e julgada, ele pode ser exonerado, tá bom? Obviamente que na esfera administrativa, exceções, o caso do Conselho Nacional de Justiça tem o poder de aposentar um magistrado de forma compulsória. Ali não submete ao crivo do Judiciário, sim ao crivo do Conselho Nacional de Justiça. Lá sim é um processo administrativo, né? É uma exceção. Então o CNJ ele pode aposentar um magistrado, bem como o Conselho Nacional do Ministério Público. Tá? Olha aqui que interessante. O artigo 20 da lei prescreve o seguinte: ao entrar em exercício, o servidor adquire 24 meses. Eu quero só trazer uma dúvida aqui. Há uma divergência entre a Constituição Federal e o artigo 41 em relação ao estágio probatório. A Constituição diz no artigo 41 que são 3 anos, enquanto que a Lei 8.112 diz que são 24 meses. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui e volto em breve justamente para falar sobre essa polêmica envolvendo a Lei Ordinária 8.112 e o artigo 41 da Constituição Federal. Volto em breve, já falo com você sobre essa polêmica, ok? Até lá, um abraço, tchau, tchau.